fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série falando sobre pensamentos do Gessé Souza. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior dessa série, a gente comentou sobre a crítica que o Gessé Souza faz a diversos pensadores consagrados do Brasil, como Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro, o Roberto da Mata. Ele fala que todas essas teses elas são influenciadas pelo pensamento liberal, elas são fomentadoras do complexo de vira-latas e elas não são suficientes para se explicar a problemática do Brasil, e ele fala sobre a necessidade de se criar uma teoria crítica para se entender o Brasil. Então, vamos começar agora a tentar entender como seria essa teoria crítica que o Gessé Souza vem nos oferecer. O Gessé Souza, ele parte de um princípio de que o Brasil tem uma grande desigualdade social, como todo mundo sabe, e que isso aí é de uma origem de 300 anos de escravidão que criou uma sociedade dessa forma. Ele vai nos trazer dois pensadores e vai trabalhar a ideia desses dois pensadores dentro da realidade brasileira. Um deles é o Charles Taylor, filósofo canadense, que eu já fiz uma série comentando o pensamento dele, eu vou deixar o link dessa série aqui na descrição. E o outro é o filósofo francês Pierre Bourdieu. Então vamos ver o que o Gessé Souza comenta sobre esses. O Charles Taylor, ele publicou um livro chamado As Fontes do Self, onde ele faz toda uma busca histórica de como surgiu a nossa noção de identidade. O Gessé Souza ele destaca 3 pontos nessa evolução desse conceito de identidade que o Charles Taylor nos propõe. O primeiro ponto é a noção de interioridade que foi definida pelo Santo Agostinho. Santo Agostinho pensou que existe um lado interior e um mundo externo, ou seja, existe uma cisão entre mente e corpo e físico. E isso acabaria tendo uma consequência no funcionamento das sociedades ao se distinguir trabalho mental e trabalho físico, trabalho corpóreo. E esses seriam um dos pilares das divisões de classes dentro do Brasil. Haveria uma classe que seria dona do trabalho pensado e outra do trabalho físico. E isso seria também bastante definido pelos critérios de cor. O branco, dentro das ideias de racismo existentes, seria a classe mais inteligente, e aos negros caberia o trabalho pesado, o trabalho físico. Um outro ponto que o Gessé vem nos colocar do pensamento de Charles Taylor é a de dignidade. A dignidade, segundo o pensamento de Charles Taylor, surge como uma nova forma de enxergar o ser humano após o desencanto do mundo que foi promovido pela Reforma Protestante. As noções de honra que existiam antes das histórias de cavalheiros, da aristocracia, se perde, e o que vai definir um ser humano vai ser sua capacidade de trabalhar a sua relação com o mundo. Então a gente depreende disso uma noção de dignidade, de se pensar uma dignidade do ser humano. E um outro ponto que ele vai trazer do Charles Taylor é a ideia da expressividade, que surge do século XIX, ou seja, o ser humano se expressar, mostrar quem ele é, mostrar a sua identidade, coexistir com os outros. Então a gente pode trazer esse pensamento de Charles Taylor para pensar uma ótica de Brasil. Como a gente pode pensar a questão da dignidade e como a gente pode pensar a questão da expressividade. O Brasil ele tem uma divisão muito clara de classes sociais, de pessoas. Existem as pessoas mais pobres a quem noções básicas de dignidade são negadas. A gente parar, por exemplo, pensar que crianças não recebem vacina, ou que não aprendem a ler, ou que uma pessoa vai se aposentar com salário abaixo do mínimo para ele suprir suas necessidades mais básicas. A gente pensa que pessoas têm que habitar em casas que não têm saneamento básico. Isso tudo seria uma negação
de um conceito básico que é o conceito de dignidade. É a mesma coisa para a questão da expressividade. O quanto as pessoas mais pobres do Brasil podem se expressar, podem dizer quem elas são, podem colocar seus problemas para fora, colocar suas realidades para fora, serem ouvidas. É uma outra forma de negação que a gente tem. Então, a gente pode pensar muito acerca da realidade brasileira a partir do pensamento do Charles Taylor. E o Gessé Souza, ele complementa esse viés do Charles Taylor com o pensamento do Pierre Bourdieu. Ele vai trazer do Pierre Bourdieu uma noção que ele trabalhava, que era a noção de hábitos. O hábitos seria uma série de características culturais, de fazeres do dia a dia, que seriam intrínsecas ao ser humano, faziam parte da sua constituição com o mundo. E a formação da sociedade burguesa na Europa, ela nasceu de uma mudança de hábitos. Toda uma série de pensamentos existentes na sociedade europeia foram sendo modificados até se criar uma determinada forma de enxergar o mundo, que seria o hábito que promoveria uma mudança para a sociedade capitalista. A gente pode pensar esses hábitos, como o Gessé Souza coloca no seu trabalho, de duas formas. Uma dessas formas é que o Brasil modificou-se de uma sociedade mais agrária, de uma relação de metrópole e colônia, e até mesmo de uma monarquia, e mudou isso para o modelo republicano, para o modelo capitalista, sem que houvesse uma mudança de hábitos gradual. Enquanto na Europa a mudança de hábitos levou à mudança da sociedade, no Brasil a gente teve uma mudança social, ou seja, o Brasil ele embarcou dentro do sistema capitalista internacional sem que o próprio hábitos tenha sido alterado. E uma outra forma de que o Gessé Souza nos coloca para entendermos o hábitos é através da questão do gosto. O Pierre Bourdieu, ele pensa que dentro dessa questão de hábitos existe toda uma série de gostos que são pensados para as pessoas. E isso teria uma definição de papéis sociais, de espaços sociais onde as pessoas pertencem. Ou seja, seriam basicamente uma classe mais alta com gostos mais refinados, uma classe mais baixa com gostos menos refinados. E isso geraria toda uma forma de diferenciação social. A gente pode pensar isso muito claramente com relação ao Brasil. A gente pensar que a forma de se vestir gera diferenças sociais. Aquilo que você gosta de comer, os seus hábitos de alimentação, a música que você gosta, o tipo de divertimento que você encontra na sua vida, tudo isso gera expressões sociais e acabam sendo formas de se gerar também violências simbólicas. Você falar que uma pessoa não tem classe, você falar que uma pessoa é baixa, você falar que uma pessoa não tem educação, isso tudo são formas de se reproduzir uma espécie de violência simbólica baseada nas diferenciações de classe. Ou seja, no Brasil, a gente tem grupos que não tiveram essa mudança de hábitos para gostos refinados, para gostos melhores, e essa classe vai ser descartada, vai ser varrida de lado, e vai receber toda uma violência simbólica. Essas pessoas elas não vão se reconhecer, por exemplo, na propaganda, não vai se reconhecer no mundo da moda, porque nada disso vai mostrá-la como alguém que tenha gostos válidos dentro da sociedade. O nosso modelo de belo, nosso modelo de aceitável são o quê? Pessoas brancas, são pessoas bem vestidas, são pessoas com poder aquisitivo mais alto. Isso que vai mostrar, dentro de todas as diferenciações sociais do Brasil, qual é o espaço de cada um. Então, a gente pode pegar tanto o pensamento de Charles Taylor quanto o pensamento de Pierre Bourdieu, associar as duas coisas e chegar a essas conclusões de que a evolução da nossa sociedade ocidental pensa uma noção de dignidade, pensa uma noção de expressividade. Dentro de toda essa mudança de perspectiva ao longo do tempo, criou-se uma forma de hábitos. E dentro da nossa sociedade capitalista, e mais especificamente a gente falando em Brasil, toda essa formação de hábitos excluiu uma série de pessoas, incluiu
outras negou a dignidade e a expressividade para muitos e ofereceu apenas para uma pequena parcela da sociedade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.